Olá, você já imaginou transformar ambientes com a autenticidade da madeira quando encontra a tradição e a inovação? No episódio de hoje da Piso Piso Arte Podcast, temos um convidado muito especial, um bate-papo incrível com o arquiteto Leonardo Leon, que vai compartilhar o conceito madeira, como valoriza os ambientes, bem como também a junção entre um design, tecnologia e sustentabilidade. Muito prazer, Leonardo, seja bem-vindo, fica bem à vontade para passar todos os seus conhecimentos, experiências sobre a arquitetura, como também aí esse conceito de madeira. Como você iniciou toda essa trajetória? Como foi assim o início de você entrar nesse mundo da arquitetura e ter todos esses conhecimentos ao longo de todos os anos? Arthur, prazer muito grande estar aqui com você. Um Obrigado. profissional que eu costumo dizer que eu ganhei de herança, né? E eu sempre prezo muito pelos profissionais parceiros, né? É uma das coisas que eu prezo muito, por entender o nosso conceito de trabalho e abraçar a ideia junto. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente ter um resultado final interessante, né? Certo. E, bom, prazer estar aqui. Prazer é nosso aí. Indico sempre teu trabalho para quem eu posso. Você estará sempre nos meus trabalhos, pelo que eu vi, né? São 25 anos. Aproximado, hein, Leonardo? Eu tô em São Paulo há 27. 25 anos. Passou rápido, hein? Usar esses cabelos brancos você não tinha tantos na época. Nem eu, né? Mas eu acho que também de tanta assim, processos que a gente foi tendo de obra e tudo mais, isso acaba também às vezes ajudando um pouquinho, né? Cara, eu, na verdade, eu acho a velhice mágica. Eu acho envelhecer uma... como é que eu vou te dizer? É um passo mágico da vida, porque se você não se preocupar que você está ficando velho e atentar que você está ficando com mais conhecimento, que você está ficando mais preparado para as situações da vida, Sim. de obra, que são todas fáceis de resolver. A gente vai... Fáceis de resolver. porque assim, obra é muito orgânico, né? Uma nunca vai ser igual à outra, jamais. Então a gente vai criando uma experiência incrível, né? Durante todos esses eu me recordo na períodos aí. faculdade, quando uma colega de grupo falou: eu fiz o banheiro da minha casa, projetei para minha mãe, ela vai construir. Eu tô feliz que agora eu já sei fazer banheiro. Eu olhei para ela, eu falei: eu já tô em arquitetura há 15 anos. E toda vez que eu vou fazer um banheiro, eu paro e estudo. Eu não quero te desanimar, mas com um banheiro, você não tem a menor ideia do que é fazer um banheiro. Isso há muito tempo atrás, né? Sim, sim. E aí a trajetória foi o quê? Através do seu tio? Cara, resumir um pouco, porque a história é longa, né? Sim. Eu morava em Santos, era surfista, skatista, capoeirista, né? Já produzia, já inventava, já criava, já desenhava, tinha uma fábrica de caixa de som, então eu já desenvolvia produto, já desenhava. E Que legal. sofri um acidente, uma coisa que é um antes, um Leonardo antes e um Leonardo depois do acidente. Virou a chave aí. E meu tio, arquiteto aqui em São Paulo, que foi daí que eu te conheci, Sim. né? Gênio, nunca saí de nenhum trabalho que ele tenha feito sem aplausos, nunca, né? Em 20 e poucos anos trabalhando junto. O mestre, né? Cara, é inacreditável. Eu espero um dia chegar aos pés dele. De quanto ele olhava, já sei. E você fala, como é que ele fez isso? Né? E aí, resumindo, ele me trouxe, eu fiquei um mês em coma, 6 meses no hospital. Tudo tinha ido pro beleléu. Aí eu vim pra cá, aí ele começou a me ensinar arquitetura. Eu vim pra cá ainda com gaiola nas pernas. Nossa. E ele no R14 começou a me ensinar arquitetura falando. Ele projetando, ó, borracha, ó, linha,
cota, círculo. Olha, tá vendo? A passagem aqui tem que ser 80, a passagem aqui tem que ser 90, a passagem aqui Que pode bela ser escola. 60. E eu, meio ainda balão, com a história toda, Sim. absorvendo. E aí? Mas agora é fácil, né? Eu me revoltei, eu não queria mais, né? Tem Foi um aquele desafio processo. também, né? Até que chegou um momento que eu falei, não, legal, é isso, curti. Porque o meu tio fazia projeto e acompanhava a obra, né? Sim, isso é importante, Né? né? Porque eu acho que, inclusive um conselho, nunca peguem o projeto de um arquiteto e vão sozinho à obra e nem às compras. Vocês vão acabar com o projeto. É. Projeto tem uma coisa muito importante que chama conceito. Projeto sem conceito não existe. Primeiro, um arquiteto com experiência vai conceituar a obra para o seu cliente, né? Para daí desenvolver todos os elementos, todas as formas. Uma coisa que eu aprendi com meu tio, só para. Sim, Ele dizia: eu não faço projeto, eu crio espaço para as pessoas serem felizes. que é um sonho, né, de todos aí. E aí eu vou ficando Né? arrepiado. Quando É. você aborda a arquitetura e o projeto desta forma, e não como um simples quadrado, como um simples Certo. projeto, você começa a colocar a pessoa dentro do desenho. É, começa a interagir, né? Então você olha e lembra. Ah, vou chutar um nome. Maria com o João Hum, e o filho Alberto. Olha, o João acorda cedo demais, vai acordar Maria. Como é que eu resolvo para ele não acordar Maria quando vai tomar banho e sai? É, sabe, criar o espaço de uma forma com que a família seja feliz. Muda o foco. mas ao meu ver, Leonardo, eu acho que são pouquíssimos que têm essa visão, né? Na arquitetura, de você já ver a rotina, os detalhes, de poder de dar ali para o cliente, para a família, soluções que fica a vida deles também mais prática na sua arquitetura, né, no seu projeto. Deveria ser a base. Mas a Então, faculdade não ensina. não tem A isso, né? faculdade não ensina conceito. Conceito. Daí o grande salto que eu tive a sorte. Porque o meu tio criou essa forma de trabalhar. Então, quando Isso. eu entrei na faculdade, quantas vezes eu levantei a mão, o professor que já conhecia a minha história falava, depois eu falo com você. Pra eu não quebrar o que ele ia falar, entendeu? Tem isso. Porque quando eu Ali. não funciona isso aí não, professor. Cala a boca, moleque. É, deveria ser Então, básico, mas não é o que ensinam, né? sim, Então, eu já entrei na faculdade com muitos saltos à frente. Eu não era melhor do que ninguém, né? Sou certo. melhor do que ninguém. Mas você já tinha isso do seu tio que você já foi aprendendo, né? E além desse conceito, e fora tudo que ele foi te passando, né? Uma das perguntas, vocês gostam de andar descalço em casa? Ah, eu gosto. A maioria acho que curte, né? Então o piso de madeira é apontado para você. Sim. Ele é térmico, hoje em dia a manutenção é simples, então Ele é isso tudo. confortável, porque a É, madeira, ela, por mais dura que seja, é muito mais mole do que um porcelanato. Então você vai caminhar com mais tranquilidade, não vai incomodar o vizinho de baixo. Então, você percebe como as perguntas, aí é uma coisa que a gente comentava, que é hum, traçar o perfil arquitetônico do nosso cliente, perfeito. com base no conceito. Nossa. Hoje a minha reunião de briefing leva 3 horas. Então, ó, Às quanto vezes eu passo em 2 dias. Né? você vê? E não existe na minha reunião de briefing uma pergunta: você quer gesso? Você quer Pinhele? Não existe essa pergunta. Não tem. Não que eu seja melhor do que ninguém, nem melhor do que o Sim, cliente. sim. Mas se o cliente está me chamando é porque ele não sabe o que ele precisa, o que ele quer. Muitos não têm noção, não tem ideia, né? Você vai descobrindo, né? E aí, isso que meu mestre, meu tio me dizia: nós temos quantas cartas na manga para solucionar os problemas das questões diárias do cliente?
Hoje eu tô com mais de 300 obras em portfólio, desde que eu comecei a trabalhar. Olha, Entre reforma, decoração, construção, né? sim, Todos os trabalhos que a gente se envolveu. Então, volto a dizer, não é ser melhor do que ninguém, é só ter muita arma, muita bala na agulha, né? De ouvir falar, eu já solucionei isso lá, lá, lá. Às vezes não é nenhuma delas, você junta uma ideia com outra ideia, isso já deu certo. Não, isso eu não posso fazer porque deu errado. aí você vai conectando E você gera uma nova solução, uma nova solução. né? Que bacana, hein? Nossa, E que coisa linda. E a madeira, hoje, assim, hoje não, mas a gente pode dizer que ela faz um papel fundamental, né? Hoje, numa uma obra, num design, conectando aí com vários ambientes. Hoje, ela tá, assim, ela tá muito funcional, né? cara, eu dizia que a madeira está na história da arquitetura, né? Desde os primórdios, quando as casas É, eram feitas de madeira de pedaços de árvore, antes da arquitetura ser colocada como arquitetura de organização dos espaços. Porque a partir do momento que ela organizou os espaços, se chamou arquitetura. Mas a engenharia e a arquitetura começou muito sim, antes, né? Quando a agricultura se fundou na humanidade e as pessoas começaram a fincar a residência, porque não precisam mais ser nômades para caçar e comer. certo, Então a agricultura desenvolveu, estava plantado ali, eu precisava morar aqui. Então a madeira está no primórdio da humanidade, né? Eu me recordo há muitos anos atrás, indo na casa da minha tia Maria, que morava num chalezinho de madeira, sim, né? E aquele piso de madeira que eu já achava aquilo sensacional. Era criança, eu adorava porque eu precisava fazer barulho, sim, sim, aí ficava né? E curtindo. aí, com o passar do tempo, ah, a madeira veio sofisticando. O que antes era o básico, Sim, ela veio a parte sofisticando. estrutural, tudo, né? Ela veio sofisticando, sofisticando. Os produtos que a gente tem hoje, que se aplica hoje, até mesmo nesse projeto, Tem uns vernizes premium, nossa, secagem super rápida, acabamento extra fosco, não, esse nossa, acabamento é é, fosco, né? Porque eu costumo dizer que na arquitetura não tem nada errado. Tem um aplicável, né? certo, Tem um sim. aplicável para o cliente, tem um aplicável para o momento, tem um aplicável para o valor de investimento. Que é o custo-benefício, a dinâmica do local em relação ao tráfego, se tem criança, se tem pet, né? Às vezes, para um momento que é um projeto que é corporativo, uma grande circulação de pessoas. Então, hoje, assim, teve uma evolução muito grande em relação a isso, né? Além disso, serem versáteis para fazer um reparo, um retoque. Você sabe, né, que hoje tem vernizes que são resistentes até à urina de pet. Isso é formidável, porque isso é uma das dores que tem de muitos clientes, né? Então, assim, a coisa foi evoluindo e os produtos, além disso, você tem também opções da área externa. E acabamentos também que hoje você consegue deixar a madeira ela totalmente natural, sem alterar a cor dela e protegendo contra os raios UV, chuvas, intempéries e tudo mais. Então, E com assim, durabilidade. também é toda habilidade. É que quando a gente fala área externa, tem um período que vai ter que fazer uma manutenção, né? Então, isso dependendo do local, exposição, intensidade de influência do sol e tudo mais. Mas, assim, por isso que eu acho que é muito importante, quando tem uma situação, uma obra, ou a parte de vocês, tudo, chamar um especialista na área, onde tem a parte de restauração de pisos de madeira antigos, né, que você tem, de repente, um histórico lá, ou até uma nova instalação, independente do que for, projetando, para poder ver qual que é a madeira que seja mais viável, não só a parte estética, dureza, como a gente pode projetar essa paginação, se vai ser reta, ou de repente uma paginação escama de peixe ou espinha, ou de repente, não, vamos cair para um assoalho, mas para poder fazer esse procedimento, quanto tempo leva, quais são as orientações que a gente possa ter no cronograma de uma obra que a gente tenha uma funcionalidade e poder fazer otimizar também todo esse processo, né? A parte da paginação, eu costumo resolver em conceito.
Cara, eu sempre sou aberto, né? E a gente sempre discute na obra, né? Sim. Cara, eu pensei, por quê? É um dos motivos que eu dou muito valor aos meus parceiros, né? Porque são pessoas que já conhecem meu trabalho, que eu já conheço o trabalho deles, e que eu sei que qualquer opinião vem a agregar. O que que a gente quer? A gente quer o melhor trabalho possível. É claro, nós vamos buscar viabilidade técnica, nós vamos buscar orçamento, nó- sem dúvida. Isso. Mas só se o resultado final for o melhor trabalho possível. Senão não serve. Né? Perfeito, isso Nesse mesmo. último trabalho que nós teríamos para mais de 30 para a gente comentar, né? Sim, tem Não vamos muito, entrar muito no. Vamos assunto. falar talvez do último, que é o que está mais recente. Correto. Que nós chegamos a comentar, vamos fazer espinha de peixe? Não vamos? É um apartamento dos anos 70 que tem uma concepção de ângulo. Então o apartamento é todo angulado, tem Sim, ângulos obtusos, tem 45 graus, tem 60 graus. E é como armar a paginação para ficar menos trabalhoso, para não demorar tanto tempo na execução, né? tem. Porque se demora menos tempo é menos e é mais difícil, é mais fácil de ficar ruim. É. Então vamos buscar a forma de onde a gente encosta. Lembra da discussão? Sim, Vamos, porque esse último que a gente fez tinha um hall da escada e o hall da escada já juntava numa cozinha aberta. Então a madeira, a cozinha não de madeira, de porcelanato, mas a sim. madeira encostava Na e eu, junção é, ali. e eu não queria nenhum elemento que dividisse esses dois, trazendo uma coisa diferente do básico, que não Sim. tivesse nenhum outro elemento. Então, Que lembra ficasse da, harmonioso, né? lembra da discussão? Começa por aqui, começa pelo outro lado, onde vai estar o recorte? É, a gente pensou bastante como ia ser essa saída, né? Para poder a gente começar a fazer a O paginação. hall de entrada era 45 graus, e aí como é que a gente harmoniza a casa inteira no desenho do piso? Né? Talvez sejam coisas que só os dois malucos É, a vão gente teve muita perceber. conversa para chegar no ponto que a gente tem uma definição e sendo assertivo, porque a saída é o fundamental ali para Né? saber como que vai ter o resultado. E aí a escolha que a gente fez da cor, a escolha que a gente fez do tipo de madeira, e aí é aquela história. A gente não escolheu, eu não escolhi o piso de madeira, eu escolhi a casa. Então eu tinha noção da cor da madeira, da marcenaria que eu queria usar, da cor do revestimento que eu ia usar e uma ideia da cor da madeira que eu queria usar. Aí, vamos chamar os parceiros. É. Arthur, meu velho, olha, eu tenho isso, o que que você me sugere? É, a gente vai Né? dando várias opções e vai refinando tudo isso, né? Porque eu acredito que a arquitetura é um trabalho em conjunto. Sim, O arquiteto não faz absolutamente nada sozinho. com Né? certeza é isso aí. Nada sozinho. Sem as peças perfeitas, não adianta ser meu tio, meu mestre já dizia, né? Sim, O melhor desenho do mundo, mal executado, não, não faz não vai sentido. ter a abordagem que você espera com o teu cliente. Então entenda quem é a tua mão de obra para projetar algo que ela execute. É. E, Esse aqui se lasca comigo, viu? Porque eu já sei onde ele pode chegar, então eu não tenho medo de inventar as coisas para ele, não. mas isso é gratificante, porque a gente também vai aprendendo Juntos, juntos. juntos. Então isso é maravilhoso. E a gente gosta disso. Hum, Desafios. senão não tem graça, Não pô. tem, não tem. A gente tem que fugir um pouco, né? Assim, fugir do padrão, né? Não, e aí por isso aquela coisa, né, que a gente estava conversando antes. Não existe uma obra igual a outra, Não tem. né? É totalmente orgânico. Cada cliente é um cliente, cada casa é uma Então, casa, cada conceito é um conceito. nossa, é Ainda que tudo. tenham semelhanças na aplicação, É, ah, o ser humano é uma raça idêntica e completamente diferente um do outro. diferente, completamente. E nessa obra, dessa paginação, que foi tudo, né, bem pensado e direcionado, teve também o seu projeto de design da escada, que foi espetacular. Conte um pouquinho como foi todo. Então, e aí tinha aquela jogada, né? Eu queria, obviamente, a mesma madeira do andar de baixo, que era uma cobertura, anteriormente conectada com uma escada caracol,
Aquela bem tradição da época. Uma escada caracol que sou, vou dizer assim, ainda sou esbelto, ainda subia de lado na escada. Então, né? E os clientes, obviamente, queriam que isso se tornasse uma coisa viável, porque um sofá tinha que içar, né? Então, Na cobertura, você pagar um içamento para todo o mobiliário que você tem, não tem como, né? foi essa, cara, essa escada, eu acho que foram 3 meses de projeto para essa escada, porque eu tinha que entender a estrutura de um prédio dos anos 70, que graças a Deus tinha um projeto original. Eu fiquei muito tempo dentro do escritório do prédio, estudando as plantas originais. Levei meu computador, muita coisa. Eu repassei o desenho da planta original pro computador. São vários processos, né? Depois que a gente vê pronto, e para chegar lá. Nossa, é muito estudo, muito. E eu já tinha na cabeça que era piso de madeira embaixo. E que eu queria o mesmo piso subindo a escada. Como o andar de cima é o playground, né? O andar de cima onde tem a TV, onde tem uma cozinha gourmet, onde tem um churrasco, Parte bem social ali, onde tem né? uma banheira. Então o andar de cima eu queria ele de porcelanato. Mas eu queria a conexão da escada com o porcelanato. Quer dizer, o andar de baixo na madeira, a escada na madeira, a parede onde a escada encostava de tijolo, de É, brick, né? sim. E a conexão em cima da madeira com porcelanato. Então, era achar a madeira correta que pudesse ser colocada no piso e na E na escada. escada, a mesma espécie. E que ela trocasse ideia com o revestimento que a gente estava colocando e com junta seca, né? Sim. Junta seca, nada de colocar baguete de nada, porque é mais um elemento no meio da história. Aí até tira um pouco, né, a beleza. Aquela história do menos é mais, ele é perigoso, mas quando você entende como utilizar o menos é mais, ele passa a jogar a teu favor, né? Boa. Então, quanto menos Verdade. elemento você colocar, maior é o espaço. Sim, sim. Quanto menos elemento você colocar, menos coisa o teu olho e a tua mente tem que processar. Então a casa naturalmente fica mais harmoniosa. Cara, são tantos pequenos detalhes que nós ficaremos aqui Sim, horas falando e a sobre escada isso. foi assim, de uma forma flutuante, né? Porque a estrutura dela ficou de uma forma leve. E você projetando isso foi também um desafio, porque teve a laje toda que você precisou remover. Ah, tudo começou que esse casal de cliente me veio indicado, como normalmente funciona meu trabalho, de um outro casal de médicos que eu fiz o apartamento deles, enfim. E eles me chamaram para resolver a escada. Ah, começou por aí? Eles me chamaram para resolver a escada. Olha, que interessante, eu não sabia. Aí eles me pagaram o projeto. Eu falei, gente, eu não consigo resolver a tua escada quando eu olhei e comecei a entender o apartamento sem resolver o apartamento, Você tem que né? ter parâmetros aí, né? Ter uma ideia, né? Com o cuidado, com o perdão da palavra resolver. Por quê? Hum, Porque não tem nada errado. O que tem é uma arquitetura dos anos 70. e você transformar isso A arquitetura, ela é o em espelho design da e sociedade. inovação. A Sim. arquitetura, ela conta como a sociedade se organiza, como as famílias se organizam. Hum, Então, nos anos 70, estava errado aquele projeto? Não. não, é da época. A família se organizava daquela forma, Sim. né? Os empregados naquele lugar, o patrão naquele lugar. Tá errado? Não, tá errado. Então, eu não corrigi o apartamento, eu só atualizei para os dias atuais. Que coisa linda. E aí, tirar uma escada caracol e enfiar uma escada num apartamento dos anos 70, com aquela estrutura que os engenheiros, eu não posso usar o termo que os engenheiros chamam, mas que tinha uma margem de erro maior. Então, são estruturas hiperdimensionadas, né? Quando um apartamento novo, você não pode nem entrar com martelete. Não pode, porque trinca as paredes. Então. E lá nós entramos com um martelete que tremia o subsolo. E não Tremeu o aconteceu nada. prédio. Não aconteceu nada no prédio. Entendeu? É. E aí, a escada, foram várias escadas até eu encontrar essa.
que aí nós acabamos abrindo um buraco na laje de 2,5 metros por 2,5 metros. Não tem como contar o processo, eu vou Sim, contar, né? só para ter uma base aí, como que foi A esses gente processos não tinha todos? muita ideia, tinha uma noção que poderia ser o caixão perdido, né? Caixão perdido antigamente era uma laje, Sim. outra laje e a hidráulica passava entre elas. Hum. Pensamento maravilhoso. Quando dá problema na hidráulica, quebra a laje. Nossa, Pensamento fica maravilhoso. refém, É. meu. É. E tem outro problema, né? Porque quando vaza um cano, até você descobrir o vazamento, a laje está inundada. Então, que loucura! Era a É época, da né? época. É. E aí no final não foi uma laje. Foram duas que a gente teve que quebrar, Cara, que desafio, hein? né? E aí o cuidado que a gente teve, lembra? De bater Sim. certinho onde é que vai ficar o contrapiso, porque criar uma escada que o resultado é um degrau de cada altura, Então, ninguém meu. merece. Cara, é muito difícil, né? Lembra? A espessura que a gente queria da É. madeira Espessura de 3, acho que no para dar caso. certo em cima. É, Obviamente a gente tinha um engenheiro bacana calculando, sim. teve cálculo estrutural, teve reforço. Não reforço na estrutura de um prédio, porque isso é meio inviável, mas nós criamos ah, o ponto de partida é, eu queria uma escada flutuante. Eu queria uma escada que não tivesse apoio. Eu queria uma escada que parecesse que estivesse solta no espaço. É claro que todo mundo queria me matar. Mas você conseguiu e fez uma escada E maravilhosa. aí volta a dizer aos É, parceiros, né? é, Quando você joga o conceito pro cara e o cara fala, vamos resolver, né? sim. E o cliente também, porque nada disso adianta sem o cliente abraçar a tua ideia. É, Sem o cliente abraçar a tua ideia e confiar em você, né? sim, sim, tem Falar, não, que. vamos Vamos, fazer, vamos lá. né? E aí teve uma estrutura metálica em cima para apoiar, estruturamos uma parede e a escada realmente ficou flutuante, né? E eu queria um perfil menor, eu havia feito um cálculo, o perfil era menor. Depois o engenheiro falou, Léo, esse perfil aí nós vamos ter que aumentar um pouquinho. Um pouquinho quanto? Né? Porque uma coisa que meu tio me dizia, meu tio É, sempre foi muito construtivista. Eu certo. nunca vi ele projetar nada que não tenha ficado em pé do jeito que ele pensou, né? Então, um arquiteto que desenha uma coisa que o outro vai descobrir como fica em pé, não é um arquiteto, é um designer. É, Designers, por favor, sem é, menosprezar vocês, mas é que cada escola tem um ensinamento diferente, né? sim. O designer não tem esse ensinamento estrutural, só por isso. Ok. Então esse é o preceito, né? Se eu projetar, fica em pé. Se eu precisar mexer em alguma coisa para ele ficar em pé, ok, vamos alinhar. Mas eu sei que o que eu estou projetando vai ficar em pé, né? Aí aumentou um pouquinho o perfil, mas vai ficar flutuante. Aqui não tem pé no chão, porque todo mundo queria pôr pé no É. chão, aquela coisa. E aí o que aconteceu? Quando veio a estrutura, tinha a proporção da estrutura com a proporção do piso de madeira. Sim, é. E Não ficou. podia ser grossão, não podia ser Esse fim. fininho, A gente tentou chegar no equilíbrio ali. porque a gente não queria nada no meio da escada. Na verdade, eram dois esqueletos externos com o degrau apoiado no meio. Não tinha nada no meio estruturando. Não, não tinha. Então essa madeira tinha que trabalhar o menos possível. E ainda ter uma espessura que harmonizasse com o tamanho da estrutura da escada. É. E a altura entre os degraus ali. A altura entre os degraus. É. É o que eu digo, né? Depois que vê pronto, parece fácil, mas ninguém sabe quanto a gente fica Nossa. projetando, quanto a gente sofre. E a gente chega na obra e aquele 1 centímetro que a gente tinha pensado não dá para tirar no contrapiso. É verdade. Leonardo, quando assim, tem muitos que acabam tendo a ideia, ou o cliente, ou vocês mesmos, arquitetos, de abrir paredes, né? Ampliar conceito mais aberto. E aí, quando chega nesse momento e tem um piso existente lá, às vezes tem que fazer a junção entre um piso antigo, fazer essa restauração, complemento, às vezes se torna um desafio, né? Então, eu vou te dar um spoiler já. Na É, próxima semana nós vamos ver um sim, outro. a gente tem. Porque a gente tem um apartamento 90 metros ali no.
Ai, eu sou ruim de nome que eu já esqueci. É perto da Paulista ali. Tá, ok. Que tem aqueles taquinhos menores. E o conceito do apartamento é não tirar o taco. É remodelar sem perder a história. Sim, que muitas vezes tem memórias afetivas, né? O piso Mas o de madeira apartamento ele antiga. comprou agora, nesse caso não tem essa situação, Ah, mas, é? mas tem a questão de fazer um rústico contemporâneo, não diria nem moderno, Sim. né? Diria atual, que escapa um pouco do moderno, é uma leitura um pouco diferente. E aí, claro que eu vou precisar arrancar uns tacos, claro que eu tô tirando umas paredes, Certo. e aí nós vamos precisar lá olhar para ver qual o taco que a gente vai reposicionar, e no momento certo nós vamos tratar tudo. Eu, na verdade, hoje não vejo muito problema porque eu jogo essa bucha pro Arthur, e ele resolve para mim, né? Mas é uma questão da história da sociedade que é cíclica, né? Certo. E de uns tempos para cá, dos anos 90 para cá, final dos anos 80 para cá, tem a história da integração, né? E é interessante isso. Essa integração, ela surge com mais força quando o homem começa a dominar a cozinha. Não é interessante essa Sim, parte toda? sim, sim. Porque quando o homem passa a também querer saber da cozinha, então a família se reúne mais na cozinha. Mas, é. Porque a mulher vai junto para a cozinha e aí tem a questão mais familiar na cozinha. Então aí, por que ficar distante da sala onde as crianças estão vendo televisão? É, Vamos juntar tudo. e tem assim pedidos que acabam solicitando para nós assim piso de madeira também na cozinha e passando as informações adequadas para poder ter, né, a limpeza, manutenção que hoje evoluiu bastante, mas assim como tem esse espaço da cozinha com a sala, então tem também esse conceito de ter um piso de madeira junto com o piso da sala, para não ter aquela coisa piso frio e madeira. Lógico que depende muito daquilo que você falou, da dinâmica da pessoa, enfim, a personalidade e outras coisas também, né? Mas está tendo bastante pedido também em Interessante relação isso. a pisos de madeira em cozinha. A gente retoma o menos é mais. Ah, tá. Porque se eu tenho um único piso na casa inteira, a casa é maior. Ah, é verdade. Uma assim, sensação de Eu amplitude. olho, o olho corre. O olho Hum, não para, troca a cor, troca a captação do olho e muda. Do olho e do cérebro. O espaço é maior. Quando eu pinto interessante. tudo de uma cor só, o espaço é maior. Se eu pinto aqui, para essa parede e faço outra de outra cor, é claro que nós estamos falando de espaços que já têm a sua dimensão, mas se é grande, amém, É, não há problema, boa. né? É. Aí você até brinca com isso, exatamente para diminuir um pouco, exatamente para poder seccionar um pouco, dimensionar um pouco. Também tem as situações que na varanda também quer fazer esse espaço com a Muito, sala e tudo mais, e ter esse conceito também de dar continuidade na muito, paginação, muito. O que eu já fiz foi colocar deck na varanda. que fica Ah, charmoso, pode fazer em módulo para você ter acesso aos ralos. exatamente, É, exatamente. A gente não queria, na verdade, o prédio não permitiu elevar o piso. é, Aquela questão do do- cálculo estrutural muito justinho. E aí a ideia foi colocar um deck de madeira, com estrutura de caibros e tudo para poder fazer ele elevado. isso, elevado, você tirava, É, punha, lavava, mexia no ralo, sim. né? Aí inverteu qual é a madeira ideal pro deck, e aí usamos a mesma madeira pro lado de dentro, que foi a velha Kumaru. A nossa amiga de sempre Kumaru, Sim. né? E aí isso funcionou incrivelmente É. bem. Tem assim, projetos de decks que a gente fez, que às vezes também tem pedidos, que já é a madeira mais rustificada, fica charmosíssimo, como cruzetas. Tem, Cruzeta é um tesão. é que hoje em dia está muito difícil encontrar, né? Então, assim, mas se você tem a opção de fazer cruzeta em módulos, fica charmosíssimo. Eu peguei uma que estava muito encardida.
e suja, né? Porque é madeira da época, né? Eles faziam postes, né? Não era isso? Postes eram de É. cruzetas, né? Então, acaba sofrendo tanta impureza ao longo dos anos, mesmo se lixando, escovando, ainda fica, né? Então a gente faz um processo de clareamento, alvejando a madeira, e aí tira todos esses resíduos dos poros dela, e aí deixa ela limpa, lavada. E aí você consegue ver ela toda assim, cada madeira, cada peça personalizada, linda. E aí você faz o tratamento protegendo, né? Um verniz e tal. E esses procedimentos com cruzeta em deck fica chamosíssimo. Você fazendo em módulo nas varandas é uma coisa assim super bacana. Valoriza mais, né? E dependendo da varanda, tem a parte de paisagismo, né? E tudo mais. Isso Aí ficou junta, super né? legal. É, Junta, junta, né? junta. Porque madeira e junto com as plantas, então é uma coisa assim que a gente tem na própria natureza ali, É. né? Olha, ainda eu acho que não vão tão cedo inventar um elemento que seja mais sofisticado, mais confortável do que a madeira para o piso, né? Definitivamente não, acho que não tem. Acho que não tem nada que seja e visualmente mais aconchegante também, né? Não só fisicamente, como visualmente mais aconchegante também. Então, Ah, é. quando a gente fala madeira tá em alta, eu acho que ela nunca saiu de alta e nunca vai sair, Nunca saiu. né? Tem aqueles momentos da época, a espécie da madeira É. mais interessante. Pô, nos anos 90 teve muito marfim, cara. Nossa, vermelho, velho. Não, aquela bem clara, bem Ah, clara. clarinha, clarinha. Ah, Era o é, mogno que era vermelho. e aí o jatobá também. Então são cores assim, na época que era alta, né? Moda. Teve as suas modinhas, vai, dependendo da espécie de madeira. Isso já, coisa, né, bem do passado, porque também, assim, muito o mercado. Então, aquilo que tem no mercado hoje, que é aquele custo-benefício? Que vale a pena, né, de investir? Porque tem umas que já praticamente você não encontra mais. Então, você tem que ter algo. Uma das coisas que também eu falo muito em relação a piso pronto. Principalmente aqueles que são engenheirados, estruturados, que tem lamela, aí tem as suas tonalidades, né? Tem aqueles efeitos e tudo mais. Aquilo também é muito período. Aí, com o tempo, se você tiver um problema de infiltração, ou você tem que substituir alguma peça, você não encontra mais. Você fica refém. E também o fato, quando você vai ter que fazer uma restauração lixar, você tem uma limitação enorme. E aí você, fazendo esse processo, você tira aquele pigmento que foi feito na época. E madeira maciça, meu, você, ela, como pode dizer, não, é algo que você vai ter para a vida toda e nunca foge de moda. Nunca, aquilo você pode ter gerações e gerações e aquela madeira ainda É. fazer aquele resultado que você possa ter ali família, você, os netos e tá ali e ela sempre bela e bonita e restaurada. Essa é uma linha de projeto que eu sempre tento implementar, que é o atemporal, É, né? É escapar um pouco da modinha, né? A modinha passa e você fica com aquele negócio embuchado, né? da época, né? Daquele. Muito, muito cuidado com as revistas. Muito, muito cuidado com Casa-Cor. Casa-Cor, lindo de se ver, impossível de se viver, Boa. Ai, gente. né? Muito, muito, muito cuidado com isso. É por isso que eu busco sempre arquitetura para o meu cliente. E aí o atemporal faz com que a gente busque esses elementos que estão na natureza e no ser humano, a madeira, Sim. né? Qualquer coisa que você colocar de madeira vai dar certo. Então É. não tem, é uma coisa assim, não tem como errar, né? Qualquer coisa que você vá buscar a natureza não erra, Não é. né? A natureza não erra. Você não gosta de verde rosa? É mesmo, uma rosa num buquê com as folhas verdes não é lindo? Sim. Já dizia um professor meu, se seu cliente gosta de verde e de rosa, vá buscar um verde e vá buscar um rosa que se complementem
e fiquem bonito. Essa é a sua função, né? Isso Certo. tinha um professor É bacana que falava legal, é isso. legal. E eu acho que a madeira vem nessa linha. Ela trabalha, não é mais o mogno, não é mais o. Qual era a outra que a gente usava muito, cara? O que usava bastante É, lá atrás, é, assim, não lembro de todos os nomes. a gente, assim, lá atrás teve muito também o momento do IP, IP, dos assoalhos de IP, né, que que até gosto, ainda gosto. sim, sim, é uma madeira super resistente, né, aí teve também aí esses momentos que, na época, que eram, o Cumaru veio, também foi surgindo, e hoje eu acho que é a madeira mais padrão que tem aí, né, Tem boa resistência, tem né? ótima resistência, é uma tonalidade Interessante, tonalidade interessante, interessante. sim. De Tem vez em uma quando a gente lava com o com peróxido, quer dizer, com o peróxido. clareamento, É, né? O agora alvejante. mudou o peróxido. É, é, Para de repente chegar numa cor mais interessante. Arthur, aí sim. eu tenho uma dúvida. Sucupira também. Sucupira, eu É gosto, linda. cara, eu gosto, Clareamento em sucupira fica eu lindíssimo. gosto. Uma dúvida minha, e as madeiras de reflorestamento, o que que tem de mais usado aí? Olha, o que mais assim acaba tendo é os pisos de demolição, né? Porque uma forma sustentável. Porque assim, as casas lá do sul eram todas de madeira, ainda existe, né? Tá ficando cada vez mais difícil, tal, mas existe. Então eles desmontam tudo, fazem uma lavagem, um processo de reciclagem, e essas madeiras chegam no mercado como algo assim de reutilização. Então a parte sustentável é bem interessante para quem gosta de Dessa algo linha de mais madeira. rústico, né? Agora sim, tem também a parte dos eucaliptos, né? Também tem do. Tem o Pinus, o mas o pi- Pinus é muito É mole, né? mole, é mole. Tem também a. Como fala? Ai, fugiu o nome. Agora não vou lembrar. Mas assim, tem modelos que você. De bambu também, tem a parte de pisos de bambu, mas aquilo lá, tem a coisa assim estética, né? Que acaba se tornando ver se vai agradar e a parte que isso vai ser interessante você implementar no revestimento de piso de madeira, ou também em relação a revestimento de escadas. Porque assim, a madeira está em tudo, né? Você pode revestir madeira em parede, forro, painéis, tem até fachadas que você também pode trabalhar também. Então, assim, ela está em todos os cantos, todos os lados que você possa usar madeira numa obra, né? Você tem também a parte, assim, além de decks, você tem o que eles fazem também, os decks que são retráteis, que você pode fechar a piscina e você trazer ela de volta. Então isso está sendo muito interessante, tá, essa Você reaproveita espaço, né? reaproveita espaço. Então assim, a madeira está no conceito em relação a muita coisa, né? Que É, acaba, é aquela história, a madeira sempre esteve na moda e eu acho que ela nunca vai sair de moda, né? nossa, Porque vão ter o reflorestamento, vão ter as madeiras de reaproveitamento, né? Então eu acho que isso não vai deixar de existir nunca. Não sei se vão. Vai ser difícil inventar alguma coisa melhor porque tem a ver com a natureza. A gente ainda se sente melhor com as coisas que envolvem a natureza, sim, sim. né? E o que acontece? E cada vez está ficando mais escasso, o custo desses insumos está cada vez ficando mais alto, então tem que valorizar bastante aquilo que você tem, porque é uma obra de arte da natureza. E então, assim, o conceito de você ter um imóvel, um local antigo e achar que aquele piso, é velho, tá feio, tá encardido. Não, chama um especialista, um técnico, que ele vai mostrar como esse piso pode ser totalmente recuperado de uma forma que você vai ter um custo muito menor,
além de você ter algo sustentável, porque você está recuperando algo antigo, você não está removendo, para você Criando entulho. entulho, resíduos, para de repente você ter que fazer uma nova regularização de um contrapiso. E além disso, você ter um custo para você investir em um novo piso de madeira. Eu Então, diria que você tem um custo menor e, na verdade, você valoriza mais o ambiente, não só esteticamente, como financeiramente também. sim, sim, sim. É onerando, assim, cortando também, assim, prazos de execução, otimizando muito a obra e tudo mais. Então, assim, e o que acontece? Quando, nos anos 90, a gente achava muita caçamba, isso é um termômetro, muita caçamba de tacos antigos e tal, que o pessoal vai arrancando e vai colocando a caçamba. Então a gente tinha esse costume de retirar esses tacos, a gente, principalmente na região central, né, o centro histórico, que eu chegava, pegava o carro, tinha uma Fiorino, eu ficava rodeando Lago do Arocho, Praça da República, toda aquela região ali. E eu sempre achava caçamba e pegava esses tacos para poder fazer as restaurações, porque quando você Legal, tem que legal. fazer uma restauração, tem que ser Legal. algo antigo, para poder, né, você fazer o processo todo e ficar imperceptível, né? Então, nossa, a gente encontrava bastante. Aí, com o tempo, isso hoje, assim, já não é Difícil, né? difícil você achar uma caçamba hoje de tacos. Se você vai voltar no dia seguinte, você não encontra mais. Não, e se você achar, é aquele taco que já foi tão raspado que não serve pra nada mais. Tem isso, tem que fazer uma Tira triagem. porque não sobrou nada mais. né? Porque já não tem espessura suficiente. Já não tem mais madeira ali. Então é raro mesmo. Então o que acontece? Já estão tendo uma consciência de que, como a madeira, piso antigo, cada vez mais valorizando aquilo que você está resgatando, coisa de 50 anos atrás. Não, que tesão quando você acha uma casa de 50 anos atrás, um apartamento de 50 anos atrás com aquele piso original. Pô, Às vezes você encontra até piso em 2D, 3D, Versalhes, você acaba encontrando, é da época. Né? E tem situações, eu não gosto, acho muito feio, arranca, e às vezes põe uma outra coisa que. olha, eu insisto. Né? É que é meio difícil. Imagina se encontrar um piso, aquele bem antigo Versalhes, que tem aquelas estrelas, sabe? Aqueles desenhos todos geométricos e tal. Aí você fala, meu, como que eu vou fazer transformar isso, algo moderno, sei lá, contemporâneo, com um piso que tem uma paginação dessa, meu, de 60 anos atrás. É claro que o cliente tem que ter uma aceitação, uma leitura e a mente aberta. Mas é possível fazer. É possível, porque se você tem um elemento que é o ponto de partida, sempre tem um ponto de partida. Você tem um elemento que tem essa história, que tem essa riqueza natural, que ele É uma obra de arte ali uma no obra piso de arte, uma para coisa que os fazer. caras Que faziam aquilo. hoje não tem muito, acho que é difícil achar um especialista para fazer esse tipo de procedimento. Da mesma forma, a marcenaria antiga da marcenaria atual. Né? Eu me lembro de desenhos que a gente fazia, eu e meu tio, detalhamento de marcenaria, que eu não perco mais muito tempo com isso hoje em dia, porque não é isso, né? Não é isso. Mas no tocante ao piso, se a gente tem um piso que é mais desenhado, a gente contrapõe com o restante mais suave. Né? Aí, ó. Porque se tudo for com excesso de desenho, voltando ao início, conceito. Se o teu cliente pede esse conceito mais poluído, volta a dizer, não tem nada errado, tem um aplicável. Né? Pode ficar sensacional fazer uma coisa extremamente poluída. Né? Pode ficar. Depende da visão. Não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Né? A regra é não ter regra. É boa. Nessa coisa da arquitetura. Né? Eu tenho, com todo respeito, mas eu tenho alguma coisa... não contra, porque quem sou eu para ser contra, para estar contra, mas eu tenho o meu estilo de trabalho. Cara, o meu estilo de trabalho é que determina o meu cliente. Então, Se ele chega com algum elemento que eu não conheço, é uma oportunidade minha de estudar um elemento novo. perfeito, é isso mesmo. E aí eu vou buscar e eu vou fazer. Né? Então, não tem essa. E aí, quanto mais você abre a mente para estudar e para aplicar elementos novos, elementos diferentes, mais rico vai ficando o teu portfólio. Então, Né, de aplicação.
Então, incrível, pegou um piso desse, chama um cara bom, assim como você, vamos organizar o piso, vamos ver que cor que ele fica, né? Teve uma obra que eu lembro que a gente fez que tiveram 3 ou 4 placas desse tamanho de piso que você fez para a gente testar a cor Sim. da madeira. Você fez mais clara, média, mais escura. Isso na época do meu tio ainda, Sim, 20 e mas. poucos anos. É, Pra gente entender qual era a cor que a gente ia aplicar no piso. tem uma perspectiva aí, né? Então, faz um teste disso, descobre qual é a cor. Muitas vezes se tem variação de cor no piso, que é a mais interessante É, para essa linha. E aí você equilibra com os outros elementos. Se você quer uma casa elegante e quer utilizar esse piso, equilibra com os outros elementos. Pega mais leve na marcenaria, que vai apoiar diretamente no piso. tem Pega leve com o tapete. Não vai colocar um tapete rebuscado. Põe um tapete leve em cima desse piso. Porque esses pisos antigos têm a mescla, assim, marfim com IP. Às vezes tem 3 tipos de espécie de madeira. Você encontra IP, peroba e marfim. Cara, Naquela paginação. que obra de arte, que coisa linda, né? Quando o meu cliente chega querendo tirar uma coisa dessa, a gente tem várias conversas muito longas, né? Até ele entender que dá pra gente fazer aquilo que ele quer, mas manter aquele piso. E restaurando, deixando ele totalmente novo, nossa, impacta, né? A pessoa que entra, nossa, que espetáculo esse piso. Essa obra de arte, né? Não, e tem uma coisa assim, eu entendi uma coisa assim do ser humano, né? Você olha e você até fala, não sei se eu gostei muito, mas se os teus amigos irem na tua casa e falam, cara, que animal que ficou É, isso, você passa a gostar. Então, muitas vezes, olha, eu falo assim, vamos te falar desse conjunto aqui que a gente está fazendo. E eu sempre gosto de trocar ideia com meus clientes depois, para entender o feedback daquilo que eu invento. isso é ótimo, né? Pra ter as referências pra Guardo na poder. manga ou descarto, Boa, é né? verdade. Para poder se ver que aqui, ó, endireitar a direção da vela, para onde você está indo, o melhor caminho aí que você está percorrendo. Dois elementos que assim que eu tenho mais recentes. Sabe aqueles armários antigos de banheiro Sim, embutidos na parede que você abre as duas laterais e abre a certo, do meio? Não é certo. maravilhoso você poder abrir aquilo para ver o pelo da orelha, para Ah, fazer a tá. barba? Não é maravilhoso aquilo? Sim, sim. Pois bem, eu tenho feito isso. Com a leitura nova, muitas vezes eu coloco fita de LED nas bordas, Legal. faço a porta maior do que o armário. Nem sempre embute, porque às vezes não é possível, mas eu faço as duas portas abrirem para o lado e a porta abrir aqui. Com a leitura de ter um espaço, tem uma fita de LED, tem um LED por baixo, tem o spot de cima, sempre com a temperatura de cor correta. E aí é uma releitura de uma coisa usada há muito tempo, só que é boa, tecnicamente é bom. Ou seja, tem muita releitura de coisas da época que pode ser funcionais hoje, fazendo essa transformação, né? Não teve uma pessoa que eu fiz esse desenho que depois me falou, Léo, ficou sensacional. Adorei poder abrir. Nossa, eu lembro disso aqui da casa da minha avó, que era Então, legal que eu fazia. então. E naquela época o material é muito mais nobre, né? É uma coisa totalmente diferente do que é hoje, então tem que valorizar. Uma outra coisa que eu aí no meu dia a dia, porque a arquitetura é um pouco isso, né? É a gente viver o dia a dia e ver como é que a gente pode melhorar a história de fazer espaços para as pessoas serem felizes. E aí a coisa de fazer a barba, colocar a coisa em cima da pia e a água escorrer no chão. É. Colocar em cima e a água escorrer no chão. Eu comecei a fazer área molhada na pia do banheiro. Mas não com desenho de cozinha, porque não é cozinha. Sim, Então, normalmente eu crio um desenho, que eu crio um outro nível, que daquele nível fica também a torneira, então se a torneira vazar, também vaza no nível abaixo, que só pode cair dentro da pia. Então tem um nível abaixo onde a escova de dente, o barbeador, barbeador.
Você coloca ali e a água sempre vai cair para dentro da pia. Nunca para fora. Não vai estragar a marcenaria. Não vai estragar o chão, que muitas vezes a gente inventa uns fios de madeira no banheiro, É, né? tem, Muitas vezes. tem. Tem às vezes também deck dentro do banheiro. Tem até box com banco Sim, ripado de sim, Kumaru. sim, Para sim. pessoas que sentar ali, Sentar, levar o cerol no pé. É maravilhoso isso. relaxar É ali. maravilhoso E isso. fica bonito, meu. Fica super É, charmoso. Deck in box também. Fica super bonito. Ripado, né? Assim, pode ser de 5, no máximo de 7, para não ficar pesado. Também modo, tira, limpa, pá, e põe de volta. Fica charmosíssimo. e, Então, mas voltando, então é assim, tem que ter a funcionalidade, né? né, função, né? Um dos termos já dizia meu mestre, meu tio, que tem que ser lindo não se discute, mas se não funcionar não serve como Não arquitetura. serve, não serve. É verdade. Então, tem tudo isso, né? E você já está há quantos anos mesmo na Cara, arquitetura? somando desde que eu comecei a trabalhar, porque eu fui estudar, depois de muito tempo, a faculdade me ensinou, para não dizer que não me ensinou nada, me ensinou a fórmula da escada, para calcular a escada, que basicamente a gente não usa, mas se você está na obra, num perrengue, e precisa resolver, você usa a fórmula e resolve. Certo. Ah, me clareou um pouco como resolver um telhado, que é difícil. É outro também que é complexo, né? Telhado é tenso. Mas eu aprendi arquitetura em casa mesmo. Aí lá se vão 27 anos Poxa. fazendo isso. E o que você passa aí pro pessoal que está começando arquitetura? Você tem algum conselho aí? Pra moçadinha que está assim, assim, entrando nesse mundo? É, é difícil, é para quem gosta de trabalhar. Né? Preguiçoso não vir em arquitetura, Aí, né? Para quem tem um objetivo maior do que só o dinheiro. O dinheiro tem que ser consequência, né? O teu objetivo maior tem que ser deixar algo para a eternidade, né? chama um Deixar algo, legado, né? deixar um legado. Humildade, porque Sim. quando a gente começa a estudar, eu me lembro quando eu comecei com meu tio, a gente é muito crítico. É, A gente começa a entender um pouco do assunto, a gente começa a olhar uma coisa e falar mal disso, falar mal daquilo, gostou de um, mas faria diferente. Humildade e não achem que vão se formar e vão conseguir abrir um escritório. Comecem trabalhando, trabalhem em um escritório, trabalhem com outro, entendam as formas de trabalhar, as formas de projetar, as formas de representação e crie a sua. Mas a primeira grande experiência é trabalhando para alguém. Meu tio me certo. dizia, eu ficava doido com ele, ele falava, um arquiteto está pronto depois de 10 anos trabalhando muito. Eu falava, pô, mas você quer me desanimar assim? Né? Hoje eu falo que pelo menos 10 anos. Uma média de uns 10 anos. Pelo menos, para É, você adquirir experiência. Porque senão você projeta coisas que você chega na obra e é inviável. E aí quando você projeta algo e você chega na obra e é inviável, seu cliente olha torto, o pedreiro olha torto, nossa. você tem retrabalho, vai atrasar a obra. Então, previna-se disso. E o fato também de interagir também a parte operacional na obra para poder, Sim, né, além do, sim. Outro detalhe muito importante, eu sempre tive bastante dificuldade em trabalhar com outros arquitetos. Ah, o único que eu trabalhei com maestria, não por minha parte, foi o meu tio. Por quê? Porque depois de um determinado momento que eu já tinha adquirido alguma experiência, algum know-how de arquitetura, a gente pegava um projeto e ninguém defendia a própria ideia. A gente defendia o projeto. A gente colocava ideias para que o projeto fosse melhor. Não aquela briga de ego de, ai, olha a minha ideia.
olha outra ideia, então cada um defende a sua ideia. Não é esse o objetivo. O projeto é o objetivo. Vamos colocar, vamos estudar. Não ficou legal. Também acho que não ficou legal. Sabe? Então, essa foi a maior dificuldade. Todas as vezes teve a defesa da própria ideia. E não é isso. Nossa, como passar rápido, né? A gente Muito aqui tenta o assunto para a gente poder, né, compartilhar experiências e tudo mais. E foi um prazer, Leonardo, você estar aqui. Vamos participar de outros episódios, poder Prazer foi meu, falar Arthur. muito sobre todo esse conceito, né? Não só de madeira em obra, mas também como que é todo esse teu trabalho, né? Maravilhoso que você tem. E foi muito, assim, gratificante porque conheci teu tio e aí a gente acabou tendo esse contato. E aí a gente já com muitas experiências aí das obras que fomos executando ao longo dos anos. E aí com isso também, quem tem alguma dúvida ou que já passou por alguma situação aí que você teve um desafio na sua obra, ou que você tem um projeto, não só de piso de madeira, mas de escada, tem um excelente profissional muito gabaritado, o Leonardo Leon, que também possa aí tirar algumas dúvidas. Então encaminha mensagens e tudo mais para poder a gente também aí passar esse conteúdo para vocês. Foi um grande prazer. Muito obrigado, Leonardo. Prazer foi meu, Arthur. E Prazer vamos para uma enorme. próxima aí, se Deus quiser, quanto antes. Precisando de mim, estou à disposição. Bacana. É isso aí. Vamos nessa. Grande abraço.